E ainda falando sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer, nós vamos conversar com a nutricionista oncológica, que é essa pessoa que está chegando aqui para falar comigo. É Laís Serafim Ribeiro, seja bem-vinda. Tudo bem? Obrigada pelo convite, prazer estar aqui, tudo bem, e você? Tudo bem, pois é, esse dia é muito importante, né? Sim, com certeza. E como eu estava falando com a doutora Mônica, a alimentação é super importante e é aquilo que eu já disse também, que você ouviu. A pessoa fala assim, eu faço qualquer coisa para me curar desse trem. Então tá, então vamos fazer uma alimentação assim, não, aí você tá pedindo demais. Não acontece isso? Acontece com muita frequência. Eu percebo que às vezes as pessoas têm um hábito tão arraigado de um padrão alimentar que elas têm dificuldade da mudança, dificuldade de implementar outras coisas, muitas vezes alimentos que são saudáveis e acabam ficando um pouquinho mais resistentes, mas aí a gente tem o nosso convencimento, a nossa explicação dos motivos, né, de cada alimento em cada momento. E também a gente tem que ter consciência que esse alimento que talvez você não goste é o remédio. Exatamente. Não é? Essa é a frase que eu sempre uso para os meus pacientes. A alimentação também é remédio. Então, quanto antes a gente encara isso como algo positivo, mais fácil é de lidar ao longo do tratamento. Então quer dizer que o alimento, ele te cura e ele te mata? Literalmente. É mesmo, né? Sim. Hoje a gente já tem muitos estudos que mostram padrões de alto consumo do que a gente chama de ultraprocessados, né? Que são os alimentos industrializados, que nem tem um ingrediente natural ali necessariamente. Esses são os alimentos associados com a incidência de novas doenças oncológicas. E, infelizmente, a nossa população, na maioria, consome muito esses alimentos industrializados, muito menos de alimentação saudável. Então, essa é uma problemática importante. É porque é prático, não é? Fazer um macarrãozinho instantâneo é prático. Exato. É coisa exato. de 1 minuto. Então Exato. vai aquilo mesmo. E isso é muito comum da realidade hoje em dia, né? De se apelar para a praticidade, mas eu sempre puxo o gancho também que é prático cozinhar ali uma verdura, um legume, deixar às vezes pronto, congela, faz as porções, só descongela rapidinho também, 1, 2 minutos no micro-ondas para poder consumir. Então acabam sendo escolhas, né? Que a gente vai optando por fazer mesmo no dia a dia. Na semana que passou, veio um chefe aqui e ele estava dizendo que a moda agora é cozinhar em casa. Olha que boa notícia! Isso é ótimo. e até do ponto de vista de economia, né? As pessoas têm a falsa ideia também, além da praticidade, que é mais barato comprar só o que é industrializado, consumir só o que está pronto, mas na verdade, quando a gente coloca na ponta da caneta, comer saudável é barato sim. Comer frutas, verduras, legumes, alimentação de verdade pode ser barato sim. A gente vai precisar equilibrar os pratinhos aí nesse sentido. Como que deve ser a alimentação durante o tratamento de câncer? Durante o tratamento, a gente tem a premissa inicial de alimentação mais natural possível. O uso estratégico dos alimentos industrializados, como é o caso do leite, dos derivados, de um pão integral, esse sim é bem-vindo. Mas temperos, somente os temperos naturais, evitar os excessos de sal, até porque o excesso de sal é um dos gatilhos para a doença oncológica. Evitar o excesso e o consumo regular do açúcar de adição, que a gente chama, o açúcar do suco, do cafezinho, da vitamina de frutas, tentar o paladar pro natural mesmo, sentir o gosto do alimento e não do açúcar. Além disso, uma hidratação equilibrada durante o dia. A gente tem as continhas por quilo de peso, né, desses pacientes para que seja colocado em prática, além do fato de ser preconizada a redução da carne vermelha. Muito por conta dos embutidos, salsicha, presunto, calabresa, esses realmente são proibidos, a gente coloca como primeira regrinha de exclusão. Mas a carne vermelha, ela está associada, o seu alto consumo, com a incidência de alguns tipos de tumor. Então, reduzir o consumo para 2 vezes na semana ou 500 gramas na semana é uma das recomendações. Você falou aí do açúcar no cafezinho, eu me lembrei do adoçante. Adoçante versus açúcar, qual que é o pior? Do ponto de vista de tratamento oncológico, excluir o açúcar, utilizar o adoçante natural quando necessário.
não consigo tomar o café sem açúcar de jeito nenhum, por exemplo. Então use o adoçante natural, nunca o artificial. O stevia. Stevia é a melhor opção. É a melhor opção. A gente tem também o eritritol e o xilitol como opções de adoçantes naturais, mas em algumas pessoas são adoçantes que tendem a fermentar um pouquinho mais, então pode gerar um pouco de distensão abdominal e gases. Para essas pessoas, a stevia vai ser mais interessante. Em linhas gerais, stevia vai servir para todo mundo. Ai, meu Deus do céu, é muita coisa que a gente tem que observar e seguir direitinho, né? Porque quando você está fazendo um tratamento alimentar com uma pessoa com câncer, tem que seguir as regras, tudo certinho, porque esse vai ser um grande benefício. Sim. Eu tenho o hábito de, na minha prática, manter os retornos regulares e até em datas mais próximas, principalmente para essas pessoas que eu vejo que estão com mais dificuldade de implementar a alimentação, porque tem muitos sintomas do tratamento também que dificultam. Então, acompanhar isso de perto faz muita diferença. A gente tem estudos que mostram que as pessoas que perdem mais peso e mais massa muscular são as pessoas que toleram menos o tratamento, são as pessoas que têm mais efeitos colaterais do tratamento. Então, quanto mais a gente conseguir frear essa perda de peso, essa perda de massa muscular, melhor. Como é que a gente faz com criança? Como é que é? Que coisa difícil que deve ser, né? Criança, a gente acaba indo também para um caminho mais lúdico, né? Isso a gente resgata os conhecimentos até da faculdade nesse sentido, porque a gente precisa trazer um entendimento lúdico, com muito cuidado, com muito ensinamento para a criança, para que ela consiga manter os hábitos o mais saudáveis possíveis. A criança não necessariamente vai conseguir comer todos os vegetais, todas as frutas, mas a gente opta por aqueles que são os preferidos, né? A gente vai tentando contornar. Você gosta mais disso? Existem suplementações também específicas que a gente pode usar, receitas, preparações. Então a gente vai juntando todas as técnicas para conseguir ajudar nesse sentido. E é preciso fazer ajustes na alimentação toda vez que vai no seu consultório? É preciso na maioria das vezes, porque os sintomas, por mais que a gente tenha sintomas típicos de cada medicação, por exemplo, o indivíduo ele é único. Então, alguns eles sofrem mais com um efeito colateral ou outro, outros já conseguem passar mais tranquilos por essa fase e até efeitos diferentes podem aparecer. Aquela medicação que normalmente traz náusea e vômito, chega um paciente que está com diarreia, por exemplo. Então, a gente vai ajustando isso de acordo com esse intervalo de tempo e com os sintomas apresentados. Então quer dizer que elas vão sendo ajustadas também com relação à doença, à evolução dela. Sim. Tudo é individualizado mesmo. É individualizado, exato. E também tem o tempo da doença. Sim, o tipo de tratamento, o que vai ser feito, né? Porque eu tenho os pacientes que chegam num pós-operatório para uma quimioterapia. Eu tenho os pacientes que acabaram de ser diagnosticados e que vão começar a quimioterapia. Ou eu tenho pacientes que vão direto para uma radioterapia para depois fazer a quimioterapia. Então, tudo isso varia mesmo e a gente vai individualizando, orientando pontualmente para que eles saibam o que fazer nos próximos dias. Mudou, a gente volta lá no consultório e muda também a conduta. E como é que é a dificuldade para a alimentação durante a quimioterapia? Os pacientes normalmente têm uma dificuldade bem mais agravada para o consumo das grandes refeições, o arroz, o feijão, a carne principalmente, seja ela bovina, suína, frango, peixe, consumo proteico normalmente fica bem deficiente. E o que eu percebo também é a dificuldade de atingir as quantidades de modo geral no dia. Realmente, é o que eu falo, você não vai sentir fome como você sentia antes da doença. Então, é comer mesmo sem fome, entendendo que é um remédio, faz parte mesmo. Mas esses são os dois principais pontos. E aí a gente entra com as suplementações, ou só de proteína, ou as nutricionalmente completas, que a gente chama, que tem um pouquinho de tudo ali dos nutrientes. A gente vai bem no caso a caso mesmo. E quais são os alimentos preventivos do câncer? Preventivos, antes de mais nada, o que vem da natureza é a nossa primeira regra. Vem da natureza, eu tenho uma segurança maior para comer. Então, manter uma alimentação
colorida, variada, rica em fibras, frutas, verduras, legumes, castanhas, as sementes de linhaça, chia, elas são fundamentais. Manter um bom consumo hídrico e reduzir o consumo de industrializados. A gente tem um documento que ele é fundamental para guiar, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Lá já tem essa preconização do prefira os alimentos mais naturais, as frutas, as verduras. Frutas vermelhas têm um poder antioxidante importante, os verdes escuros também, e evitar os alimentos de pacote, digamos. Essa é a regra principal. O negócio é ir para a feira. Ir pra feira, com certeza. Ah, eu amo feira. Você gosta Alimentos também? frescos, gosto. Alimento fresco, pesquisar, encontrar ali as frutas da época, que a gente paga menos por elas e tem uma disponibilidade maior de nutriente também. Então, o caminho é o caminho mais natural mesmo. Me fala sobre a graviola. É verdade que ela ajuda muito na prevenção e também no processo de quimioterapia? Esse é um grande mito e é um mito que até prejudica o tratamento, inclusive. É mesmo? É muito comum os pacientes chegarem, tô tomando suco, chá da folha, da fruta, etc. A graviola, ela não é proibida enquanto alimento, consumo alimentar. Mas os chás e a suplementação com extratos, folhas, eles são proibidos, porque eles podem anular o efeito do tratamento. Então, isso é muito perigoso. Esse é um ponto que eu também bato muito na tecla com os pacientes. Foi bom a gente ter falado, então, né? Consumo de chá de forma indiscriminada é extremamente proibido. Principalmente aqueles chás muito diferentes, as folhas, as plantas, que são mais silvestres, que a gente não tem tanto hábito de consumir, eles não podem ser consumidos sem que eu libere. Eu sempre falo, na primeira consulta, chá é só o que eu liberar. Vem aqui na consulta, me pergunta, a gente olha o seu tratamento e eu libero ou eu contraindico de acordo com a medicação, porque tem alguns que têm interação direta. E tem alguns que são tóxicos, né? Sim, é um exemplo, outros 2 exemplos que me vieram aqui na mente. A cúrcuma, o açafrão, né, na comida como tempero é liberado, tranquilo, mas usar as cápsulas de cúrcuma é extremamente proibido porque também afeta diretamente o tratamento. Pode gerar uma sobrecarga no fígado, uma toxicidade no fígado e também a camomila para tratamento de câncer de mama. Aquele tratamento já depois da finalização da manutenção que as mulheres usam hormônios, né, por 4, 5 anos ali, depois que finaliza a parte mais aguda do tratamento, é proibido tomar porque interage diretamente com a medicação. Engraçada essa questão dos chás, porque às vezes a gente acha que quanto mais pega 2 saquinhos de chá para ficar bem escuro. Isso. E não é bem assim, né? Não é bem assim, porque o nosso corpo tem um limiar de tolerância para essas substâncias. E o fígado acaba ficando sobrecarregado quando há esse excesso. Então, como ele está sobrecarregado na tentativa de fazer ali o que a gente chama de detoxificação desses chás, ele não consegue dar conta do restante, das medicações, da alimentação, das outras rotinas que o corpo já tem para cumprir mesmo. Então quer dizer que o negócio mesmo é água, né? Água, com certeza. Água. Eu sempre falo também, chá, suco, não substitui água. Pode ajudar? Pode ajudar, da forma correta, bem indicado, mas água é água. Tá, e refrigerante? Refrigerante é contraindicado o consumo também durante o tratamento. O com açúcar pela alta carga de açúcar e o sem açúcar pela qualidade ruim do adoçante que normalmente se utiliza. Refrigerante é algo para ser consumido pontualmente, num pequeno volume, porque existem as vontades, existe o comer emocional também durante o tratamento. Então, numa festividade de família e até para nós, enquanto pessoas saudáveis, é pontual, é num momento que realmente dá vontade por uma questão mais social. Mas o quanto a gente puder não consumir é melhor. Olha, o interessante é a pessoa não ficar refém da internet, porque tem muita coisa. A internet é assim, ela é fantástica e ela é ruim também. Tem que ter filtro, né? Infelizmente, hoje a gente tem muitas pessoas que não têm formação na área da saúde produzindo conteúdo, né? O termo que a gente usa aí hoje em dia, produzindo conteúdo para as redes sociais. E os conteúdos, além de muito generalistas, eles muitas vezes não têm embasamento científico. E esse é um problema que hoje eu vejo no consultório, os médicos que trabalham comigo vêm no consultório, os pacientes eles estão cada vez mais prejudicando a sua própria saúde
por usar algumas coisas sem recomendação prévia, sem prescrição e que pioram o seu quadro. E isso, o futuro vai dizer pra gente o nível de gravidade enquanto sociedade que isso vai trazer. Eu vou fazer para você a última pergunta, a mesma que eu fiz para a nossa oncologista. Qual foi um paciente que seguiu direitinho todas as suas recomendações, a sua alimentação e que ficou bom? Como é que é isso para você? Eu tenho vários casos nesse sentido também, porque eu já trabalho na oncologia há cerca de 7 anos. Mas, recentemente, eu tive um caso específico de uma paciente que eu comecei a atender num lugar novo e ela foi minha primeira paciente lá. E ela seguiu toda a orientação alimentar, a suplementação, fez todo o preparo para o ciclo de quimioterapia e eu acompanhei ela do processo do primeiro dia de quimioterapia até a alta com a última quimioterapia sendo realizada, sem perda de peso, praticamente sem sintoma gastrointestinal. Então, ela é o meu exemplo recente, assim, que vem na memória. E é muito bom, é muito gratificante ver os pacientes seguindo o fluxo do tratamento e a gente conseguindo ajudar de fato. Nina, muito obrigada por você ter Imagina, vindo. eu que agradeço o convite. Espero que você venha mais vezes, esse dia é muito importante. Olha, gente, vá fazer o tratamento direitinho, ouça bem os profissionais que são cientistas, não é? Porque estudam o tempo todo, então são pessoas que estão preparadas para te ajudar. Não pode, não pode. Aí você vai ficar bom, depois você vai. Não? Exatamente.